Se eu te perguntasse qual é o maior risco financeiro da sua vida, o que você responderia? Abrir um negócio? Investir dinheiro? Trocar de carreira? A maioria das pessoas pensa em algo parecido. Mas e se o maior risco não fosse aquilo que te assusta? E se o maior risco fosse justamente aquilo que te faz se sentir seguro? Porque existe uma ideia que milhões de pessoas perseguem a vida toda: segurança. Só que existe um problema. Às vezes, aquilo que parece segurança é apenas um risco ao qual você se acostumou. Existe uma diferença fundamental na vida entre dois tipos de risco. O risco visível é aquele que você consegue nomear antes de agir. Abrir um negócio, investir numa empresa, mudar de carreira, aprender algo novo. Esses riscos têm cara, têm nome, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas os evita. O risco invisível. Esse já é diferente. Ele não aparece como risco porque já está normalizado. Já faz parte da rotina. Já tem um nome socialmente aceito, e esse nome é segurança. Depender de um único salário é um risco invisível. Depender de um único cliente é um risco invisível. Assim como depender de uma única empresa, de um único setor, de uma única fonte de renda, tudo isso é arriscado. A questão é que pouca gente percebe essa diferença. Porque quando um risco faz parte da rotina, ele deixa de parecer um risco. E aquilo que não parece um risco raramente recebe atenção, e o que não recebe atenção dificilmente recebe uma solução. Não é por acaso que enxergamos os riscos visíveis com mais clareza. Quando você pensa em abrir um negócio, sua cabeça imediatamente começa a listar o que pode dar errado. Prejuízo, fracasso, julgamento. A imagem é concreta, o medo é imediato. Quando você pensa em continuar onde está, esse alarme não dispara. Porque o risco já está incorporado na rotina. Já foi aceito, já foi instalado e você nem percebeu. Existe um padrão bem comum nisso. A gente tem muito mais medo de mudar do que de continuar parado. Mesmo quando continuar parado é, objetivamente, a opção mais arriscada. Daniel Kahneman, Nobel de Economia, passou décadas mostrando que as pessoas não avaliam riscos de forma objetiva. Avaliam em relação ao que já conhecem. E o que já conhecem parece seguro, independente de ser ou não. O resultado prático é que muita gente passa anos evitando riscos visíveis enquanto acumula, em silêncio, riscos que nunca parou para enxergar. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers quebrou. Era o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos. Tinha 158 anos de história. Tinha sobrevivido à Guerra Civil Americana, à Grande Depressão, a 2 guerras mundiais e a múltiplas crises financeiras. 25 mil funcionários foram para casa sem emprego em um único dia. Não eram pessoas que tinham feito apostas arriscadas com a própria carreira. A maioria tinha feito exatamente o que todo mundo considera sensato: entrado numa instituição sólida, construído uma carreira estável, confiado na permanência de algo que parecia inabalável. O Lehman Brothers não é uma exceção, é o nome mais famoso de uma longa lista. A Kodak dominou o mercado de fotografia por décadas e foi destruída por uma tecnologia que ela própria ajudou a criar. A Nokia foi a maior fabricante de celulares do mundo, até deixar de ser. O Blockbuster tinha mais de 9 mil lojas antes de fechar a última. Nenhuma dessas histórias é sobre má sorte. São histórias sobre o que acontece quando uma fonte única de receita, de relevância, de competitividade, deixa de ser suficiente. E o ponto não é que ter emprego é errado. Não é que trabalhar com carteira assinada é um erro. O ponto é que nenhuma fonte única é permanente. Nunca foi e nunca será. Me conta aqui nos comentários. Você conhece alguém que passou anos acreditando que estava completamente seguro e acabou sendo pego de surpresa? Existe um padrão consistente entre pessoas que constroem segurança financeira de verdade ao longo do tempo. Elas não eliminam os riscos. Elas os distribuem. Não dependem de uma única fonte de renda. Não dependem de um único empregador, de um único cliente, de um único ativo. Constroem, ao longo do tempo, múltiplas fontes de renda. Assim, se uma diminuir ou desaparecer, existe outra para ajudar a manter sua vida em movimento. E isso não significa que todas abrem empresas, ou se tornam investidores. Pelo contrário, significa que pararam de tratar a fonte única de renda como destino final,
e começaram a tratá-la como ponto de partida. Warren Buffett tem uma frase direta sobre isso: nunca dependa de uma única renda. Não porque ter uma única renda seja errada, mas porque uma única renda significa que uma única decisão de outra pessoa pode mudar tudo que você construiu ao longo da sua vida. Se segurança não é a ausência de risco, o que é então? Quando você observa quem realmente constrói estabilidade ao longo do tempo, a resposta não aparece como fórmula. Aparece como um padrão. Segurança real não vem de uma posição, vem de capacidade. Quem desenvolveu habilidades que têm valor em mais de um lugar não depende de uma única empresa para se manter. Quem aprendeu a se adaptar não trava quando o ambiente muda, e o ambiente sempre muda. Não se trata de largar tudo e virar empreendedor. Não se trata de agir sem planejamento. Não é disso que estou falando aqui. Se trata de parar de confundir o que é familiar com o que é seguro, e de começar a enxergar os riscos que você já está correndo, antes que eles apareçam da pior forma. Todo mundo corre riscos. A questão nunca foi se você vai correr riscos ou não. A questão é: quais riscos você escolhe enxergar? Os riscos visíveis têm cara, têm nome, assustam antes de acontecer. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas os evita. Os riscos invisíveis não assustam, eles se acumulam em silêncio, dentro de rotinas que chamamos de segurança, até o dia em que deixam de ser invisíveis. O maior risco financeiro não é correr riscos, é acreditar que você não está correndo nenhum. A segurança que você procura pode estar te protegendo do fracasso, mas também pode estar te protegendo da mudança que transformaria sua vida. Se esse vídeo te fez enxergar a segurança de uma forma diferente, considere se inscrever no canal. Porque entender sobre dinheiro é importante, mas entender o comportamento por trás das suas decisões financeiras pode mudar completamente os resultados que você constrói ao longo da vida. Até o próximo vídeo, e sucesso!